Derrotado pela rainha dragão prateada, o matador de dragões Leon a amaldiçoa antes de sua morte. Porém, algo de errado acontece, e ao despertar 2 anos depois, ele se depara com uma pequena menina dragão com cauda e acaba entrando em choque ao descobrir que ele tem 2 filhas dragão. Nisso já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para me apoiar. Nossa história começa nas masmorras do Dragão de Prata, e é quando uma pessoa se aproxima e rapidamente os guardas a chamam de Majestade, e ela já fala para os 2 guardas saírem dali, pois ela quer conversar com o prisioneiro sozinha, e vemos que ela é a rainha dragão prateada, Rosweiss. E entrando na cela, ela já começa perguntando qual é o sentimento do grande herói matador de dragões em se tornar um prisioneiro do clã de dragões. E o grande herói apenas fala para ela acabar com ele logo. E brincando com o herói, ela pergunta se ele realmente deseja isso. E pegando em seu rosto, continua falando que isso não é tão fácil. E diz que ele até que é bem bonito. Mas se adicionar algumas cicatrizes, ficará perfeito. E nisso acaba cortando o rosto do herói. E o herói revoltado fala para ela acabar com isso rápido. Mas ela diz que por mais poderoso que ele possa ser, ele não estaria ali se alguém não tivesse o incriminado. E pergunta se por um acaso ele quer se juntar ao clã dos dragões prateados. E o herói sorrindo apenas pergunta se por um acaso ela é digna disso. E nisso ela se irrita e joga ele na parede com tudo e pergunta como um mero prisioneiro ousa ser tão rude com ela. E nisso ela chama ele pelo nome Leon Cosmode. E continua dizendo que o grande herói da humanidade realmente tem em mente em acabar com o clã dos dragões e o chamando de perdedor, fala para ele acordar, pois afinal sua história acabará ali. Mas talvez ele até pudesse ter tido a oportunidade de deixar descendentes para desfrutarem de suas riquezas. Mas infelizmente, ele não tem um sucessor, então esse dia nunca chegará. E nisso ele fala para Rosweiss não subestimar os humanos. Mas já agarrando Leon pelo pescoço com sua cauda, ela o ergue e diz que ele é bem teimoso. E apertando sua cauda, Leon chama por sua majestade. E ela fala que agora ele vai começar a implorar por misericórdia. Mas não ele em vez. Disso começa a falar que desde o começo da conversa, ela cometeu 2 erros. E o primeiro é que jamais ela deveria ficar sozinha com o mais poderoso matador de dragões treinado. E segundo ela, nunca deveria ter provado seu sangue. E rapidamente, ele ativa uma de suas habilidades, e algo desperta em Rosweiss, que acaba soltando o leão no chão. E em frente ao leão, ela começa a pensar que está tão quente, e se pergunta o porquê do seu corpo estar tão quente, e fica se perguntando o que está acontecendo. E nisso, Leon fala que, muito em breve, ela irá viver na dor trazida pela alma por toda a sua vida. Mas nisso, Rosweiss já não está aguentando mais se segurar e parte para cima de Leon. E enquanto ela está caída em cima dele, ele começa a se perguntar o que está acontecendo, e que não era para ela ficar daquela forma. Mas antes que ele possa pensar em mais alguma coisa, ela já puxa ele para um beijo. E depois de 1 hora, com as roupas jogadas no chão, vemos que o efeito da habilidade tinha passado. E rapidamente, ela se desespera e começa a perguntar o que foi que ele fez com ela. E Leon caído no chão fala que a maldição de sangue é uma técnica proibida que só pode ser usada uma vez na vida. E se ela provar de seu sangue uma conexão de alma entre eles, será criada. E quando ele morrer, a maldição irá causar uma dor sem fim a ela. E Rosweiss, irritada, fala que já que o feitiço só é ativo depois de sua morte. Então, o que tinha acabado de acontecer? E Leon diz que aquilo foi um acidente, e não esperava que o efeito colateral fosse fazer ela fazer aquilo. E ela manda ele calar a boca. Mas Leon continua falando que até onde ele sabe, até os dragões seguem a regra da monogamia, e que depois de sua morte, a grande rainha dragão prateada será incapaz de encontrar um novo companheiro e também de ter descendentes. E é claro que também será incapaz de contar o que aconteceu ali dentro para o clã dos dragões. E com um sorriso no rosto, continua dizendo que ela não estava fã que ele não teria nenhum sucessor. Então, agora ela também não terá nenhum sucessor dragão. E nisso, ela se irrita e parte para cima dele com um poder em suas mãos. Mas Leon fala se ela realmente quer acabar com ele. Mas ela não precisará fazer isso, já que em breve ele irá morrer. E que ela irá viver com esse ódio por ele e com a dor pelo resto de sua vida. E nisso, Leon acaba desmaiando, e ela, depois de ter colocado suas roupas, começa a falar que um mero humano se vingando dela dessa forma e ainda quer morrer, e pergunta como ele pode ser tão vigarista. E nisso ela acaba conjurando algum selo em Leon. E depois de tudo isso lá está, Leon Cosmode dormindo.
E é quando nos é explicado que quando ele tinha apenas 5 anos, ele matou o cão feroz do seu vizinho com suas próprias mãos. E ele acabou sendo parado por um matador de dragões que passava no local e que aceitou Leon como seu aprendiz. Já aos 10 anos ele havia entrado na Academia Imperial de Matadores de Dragões, e 4 anos depois, ele se formou com a idade mais jovem na história da avaliação. E aos 15 anos, ele finalmente havia pisado no campo de batalha e conseguiu matar inúmeros dragões, além de conquistar diversos territórios para seu império. E termina dizendo que Leon é conhecido como o mais forte matador de dragões da história. Tudo isso é claro até ele se tornar um prisioneiro do clã do dragão. E nos é explicado que já se passaram 2 anos desde que ele foi capturado. E nisso ele finalmente acorda assustado e se perguntando onde ele está. Até que alguém abre a porta devagarzinho e vemos que é uma garotinha que olha para Leon e fala que ele estava acordado. E nisso Leon só consegue pensar o quão fofa ela é. E começa a falar que já está entendendo tudo e como ele ajudou a humanidade, ele pode chegar aos céus e que ela deve ser um anjo lendário. E nisso a garotinha pergunta: o que é um anjo? E Leon pergunta qual é o nome dela. E ela responde dizendo que seu nome é Muen. E Leon fala que é um nome bem bonito, enquanto pensa que para um anjo, essa cor de cabelo preto e branco é meio estranha. E nisso Muen fala que, segundo sua mãe, seu nome significa lua. E Leon se pergunta novamente se anjos também tinham mães, enquanto se apresenta para Muen, que fala que já sabe que o nome Leon significa leão. E Leon, curioso, pergunta quem tinha dito aquilo a ela, e Muen responde dizendo que também foi sua mãe. E mais uma vez, Leon começa a pensar que não pode ser isso, e rapidamente pergunta quem seria a mãe dela. E Muen, toda alegre, responde que é a Rosweiss. E nisso, o prota trava e começa a falar se a Rosweiss era a mãe dela. Então ele, e mais uma vez, Muen, toda alegre, grita dizendo que ele é o papai. E Leon acaba levando um choque e começa a gaguejar até que Muen fala que a mamãe tinha chegado. E Leon, ao olhar para o lado, lá estava ela. E rapidamente Muen fala para sua mãe que o papai tinha finalmente acordado. E então os dois se encaram com Rosweiss, falando que finalmente ele tinha acordado. E Muen fala que a mamãe deve estar feliz de ver o papai acordado, já que ela vinha visitá-lo todos os dias. E com uma cara nada amigável, Rosweiss se concorda dizendo que ela está certa, e fala que Muen deveria ir brincar lá fora enquanto ela ficara conversando com Leon. E depois de Muen ter saído, Leon pergunta se ela é realmente sua filha. E Rosweiss fala que ele realmente não está acreditando que Muen é filha biológica dele. E nisso ela fecha a porta com sua cauda, e Leon pergunta o porquê dela ter dado à luz àquela criança, e o porquê dela ter o salvado. E Rosweiss fala que ele estava dormindo por 2 anos, e que ele achava mesmo que ela ia deixar pra lá depois do que ele fez 2 anos atrás. E revoltado, Leon fala que ela realmente acha que ele queria ter feito aquilo, e continua falando que eles são diferentes demais para coexistirem, e que se fosse em outro momento, ele jamais teria a tocado. E se aproximando, ela pergunta se toca lá, é uma tortura para ele. E Leon confirma. E nisso, com sua cauda, ela o derruba na cama. E Leon já pergunta o que ela pretende fazer com ele. E rasgando sua camisa, ela fala que quer esculpir o próprio padrão de dragão nele. E que Áculo irá se tornar a maior vergonha para ele, já que agora ele será prisioneiro dela, e nunca mais vai poder deixar lá. E continua falando que quando os companheiros humanos deles verem ele com aquela tatuagem de dragão, eles vão pensar que o grande herói deles se rendeu ao clã dos dragões. E Leon pergunta o porquê de chegar até esse ponto. E se aproximando, ela pergunta se ele ainda não entendeu, e nisso nos é explicado que o conceito de vingança da raça dos dragões é um comportamento que combina paranoia extrema e vai além da compreensão humana. E Rosweiss continua falando que quer que Leon viva com essa vergonha pelo resto da vida dele, e seja severamente humilhado por ela pelo resto da vida dele. E Leon começa a pensar que esse sentimento é quanto isso, mais uma vez nos é explicado que para a rainha dos dragões, Prateados fazer de Leon o maior herói da humanidade, seu é uma grande honra. E se aproximando, ela pergunta se agora eles já podem começar. Já no outro dia no castelo do Dragão de Prata, as empregadas já estão comentando que a rainha parece bem feliz depois que o marido dela acordou do coma. E lá está Leon, escutando tudo e se perguntando se ela realmente já tinha anunciado isso para o público. E pensa que eles não sabem o quão aterrorizante aquela mulher pode ser, pois afinal ela o usou por um dia e uma noite inteiros, e por isso a cintura dele está quase quebrada. E fala motivado
que não deixará que ela o use como o brinquedinho dela. E olhando Leon, pode ver que ali tem 4 guardas. Então fugir por ali seria impossível. Mas ao mesmo tempo, ele se pergunta o porquê de tão poucos guardas no castelo. Mas nisso ele acaba percebendo que ali havia um buraco, e se pergunta se aquilo não seria uma armadilha. Mas rapidamente, sem pensar muito, ele fala que mesmo se for uma armadilha, ele irá se forçar a sair. E enquanto passa pelo buraco, ele dá adeus à rainha dragão pervertida. E vendo tudo isso de longe, está Muen que se vira e fala para sua mãe que o papai estava cavando um buraco igual a um cachorro. E Rosweiss, deitada em uma cadeira de praia, diz que estava vendo tudo e que ele é realmente incrível. E nisso Muen pergunta: quanto sua mãe irá pescá-lo de volta? E Rosweiss fala que é muito rude usar o termo pescá-lo de volta, e fala que o correto é pegá-lo de volta. E depois de algum tempo, lá está Leon correndo e pensando que depois dele correr tanto, ela jamais conseguiria o alcançar. Mas ao olhar para cima, lá está Rosweiss falando que Leon é um ótimo corredor. E frente a frente com Leon, ela começa a falar que está muito decepcionada com ele por achar que tudo estava tranquilo e pergunta a Leon quem ele achou que tinha diminuído os guardas do castelo e tinha deixado aquele buraco para ele fugir. E Leon responde que mesmo se fosse uma armadilha, ele ainda tinha que tentar, mas não esperava que ela o alcançasse assim tão rápido. E Rosweiss começa a falar que ele acha que vai voltar para o território humano com aquela marca no peito, e pergunta se ele acha que eles irão o reconhecer como o lendário matador de dragões. E Leon fala que, mesmo que ele tenha que começar sua vida do zero, ainda assim é melhor do que ser torturado por ela. E Rosweiss só fala que ele não sabe apreciar a gentileza e o pega e sai voando e dizendo que já que ele quer tanto voltar para os humanos, ela irá o ajudar. E depois de 3 horas voando já à noite perto da fronteira, ela o deixa cair de lá de cima, e ele acaba caindo em cima de uma árvore, e Leon, ao olhar para o lado, ele vê uma cidade e pergunta se ali realmente é uma cidade humana. E Rosweiss confirma, dizendo que sim, aquele é o Império Humano, e pergunta a ele se ele sente uma vontade enorme de voltar para lá, mas avisa que ele não pode mesmo que esteja bem próximo. E rapidamente a marca do dragão começa a brilhar em Leon. E Rosweiss avisa que quando uma pessoa quer fazer aquilo com a outra, a marcar brilhará, e fala que agora ele deve estar sentindo seu corpo todo quente e incapaz de segurar sua vontade. E Leon pergunta se ela quer realmente fazer aquilo ali. E Rosweiss fala que parece que ele entendeu, e sim, isso é para ele sentir vergonha diante de sua cidade natal, e mesmo estando tão perto dela, ele não poderá voltar. E Leon fala que ela acha que ele vai perder a fé por causa disso. E diz que irá esperar pacientemente até a oportunidade de retribuir em dobro a toda essa humilhação a ela. E isso deixa Rosweiss surpresa, mas se aproximando diz que tudo bem, ela irá o esperar viva ou morta, enquanto sua marca também começa a brilhar. E depois de um tempo, Rosweiss parece estar bem feliz, falando que está satisfeita por agora. E enquanto isso, Leon está caído no chão derrotado, e ela pergunta se é uma boa ideia ela o trazer ali para visitar sua cidade natal todo mês. Mas revoltado, Leon fala que ela só diz isso para drená-lo. E nisso Rosweiss diz para eles irem logo, pois a filha deles estão esperando eles em casa. Mas Leon fala que como matador de dragões, ele não pode ser pego por ela como presa, e pode andar sozinho. E ela fala que dali até chegar ao castelo, voando em sua velocidade total, leva ao menos 3 horas, e andando levaria de 10 dias a 1 mês. Mas Leon fala para ela não subestimar a resistência dos humanos. E Rosweiss apenas diz que quer ver até quando ele vai aguentar. E depois de um tempo, Leon já está acabado, mas, mesmo assim, ainda se recusa a pedir ajuda a Rosweiss. Mas ao olharem para o lado, lá estava um exército matador de dragões passando por ali. E Leon rapidamente pensa que esses caras podem o ajudar a se livrar desse dragão. Mas ao olhar para Rosweiss, ele vê que ela está muito brava com tudo isso. E rapidamente pensa que se ele pedir ajuda agora, ela com certeza iria acabar com todos ali. E nisso, uma dos cavaleiros para e pergunta se os dois estão perdidos por ali. E Leon fala que não, e eles só estão passeando ali e pensa que não pode prejudicar essas pessoas inocentes. E já o cavaleiro, descendo do cavalo, fala que aquela floresta não é o local mais ideal para passear por ter animais selvagens pela região. E rapidamente se apresenta dizendo que seu nome é Walker. E desesperado, Leon começa a falar que agradece a gentileza dele, mas eles sabem autodefesa e podem se cuidar. E nisso, o cavaleiro fala que Leon parece familiar e pergunta se já foi ele em algum lugar. E com um olhar assustador, Rosweiss começa a preparar um ataque.
E enquanto isso, Leon pensa que isso não é nada bom. E rapidamente Leon pega a mão de Rosweiss e a puxa para um abraço e começa ainda a falar que acha que o Walker está se confundindo, pois ele tem um rosto bem popular. E até sua esposa o confundia também. E aproveita para sussurrar para Rosweiss que irá voltar com ela para o castelo, mas primeiro ele irá se livrar dos cavaleiros. E nisso, o cavaleiro diz que tudo bem e já vai indo, pois não quer atrapalhar o namoro dos dois. E depois de tudo isso, ela pergunta se ele já abraçou ela o suficiente. E percebendo Leon, rapidamente a solta. E ela começa a dizer que ele foi bem inteligente em não pedir ajuda a eles. Mas ela diz que mesmo que eles tenham uma filha, não significa que eles são marido e mulher. E Leon fala que nunca pensou nela como sua esposa, e muito menos em ser seu marido. E nisso Rosweiss fala para eles irem logo, pois afinal eles têm um longo caminho pela frente. Mas nisso, Leon acaba sentindo uma dor insuportável em sua mão. E já com a visão turva, ele cai desmaiado. E ao olhar para trás, Rosweiss se pergunta se ele realmente desmaiou. E o chama de humano frágil, enquanto o pega e começa a voar de volta ao castelo, pensando que vai considerar isso como um pedido de misericórdia. E depois já de volta ao castelo, lá estava Leon, acabando de acordar com Muen, falando que finalmente ele estava acordado. E Leon se levantando pergunta como ele tinha voltado para lá, e Muen fala que foi a mamãe que tinha trazido o papai de volta. E Leon só consegue pensar que então Rosweiss finalmente o pegou como uma presa. E vendo sua mão, ele percebe que tinha um curativo ali, e Muen fala que foi ela mesma que fez esse curativo para o papai. E nisso Leon começa a pensar que os especialistas em dragões disseram que os dragões são uma raça feroz desde a infância. Mas mesmo tendo as características óbvias de um dragão, ela não tem nenhum tipo de hostilidade em relação a ele, além de tratar ele como verdadeiro pai. E pensa que isso deve ser porque ela é uma híbrida. E acariciando Muen, ele fala que ela é muito fofa, e quando ela crescer, ela não deve ser igual sua mãe. E ouvindo tudo na porta, lá estava Rosweiss perguntando qual o problema em ser igual a ela. E Leon apenas diz que não tem nenhum problema. E nisso Muen mostra o curativo que fez em seu pai, de acordo com o que sua mãe tinha explicado. E Rosweiss fala que ela deveria ter feito exatamente daquela forma. E Muen concorda empolgada, enquanto Leon pensa que Rosweiss é muito rigorosa com Muen. E então, ele se vira para Muen e fala para ela se esconder no jardim, pois ele irá sair dali para procurar ela quando a contagem chegar a 100. E toda animada, Muen pergunta que é sério que o papai quer brincar com ela de pique-esconde. E Leon apenas responde que não é como a mãe dela. E rapidamente começa a contar enquanto Muen fala para ele não contar tão rápido. E assim que Muen sair do quarto, Leon se vira para Rosweiss e começa a perguntar se ela não estava sendo muito dura com uma criança. Mas Rosweiss fala que os dragões sempre têm que passar por isso. E somente sendo rigorosos com nossos filhos, podemos formar guerreiros. E já Leon discorda, falando que Muen não é completamente um dragão, e além disso ela era muito dócil. Mas Rosweiss apenas fala que para uma dragão ser chamado de dócil é totalmente desprezível. E Leon continua falando que até mesmo ela pode ser fofa quando quer. Mas nisso, Rosweiss já o encara e o puxa para perto pela camisa. E começa a falar que ele é apenas um prisioneiro para ela desabafar. E então era para Leon parar de se atirar nela. E continua falando que, se ele entendeu, era para ele não esquecer de que ela é a rainha do clã do Dragão de Prata e tem vários assuntos governamentais para lidar. E que a tarefa de cuidar daquela criança é de Leon. E termina dizendo que Muen gosta muito dele. Depois, já no jardim, Leon estava falando que por ela ser rainha, ela estava bem ocupada, enquanto ele, o grande matador de dragões, era responsável por cuidar de crianças. E quando Leon acaba vendo uma sombra atrás dele, e começa a pensar que Muen ainda é muito ingênua, e ela acha mesmo que ele não irá achar, lá com ela se escondendo atrás dele, e se vira rapidamente gritando, falando que achou a Muen. Mas nisso, os dois se encaram em silêncio, e Leon começa a se perguntar se ela estava com raiva dele, e rapidamente começa a pedir desculpas por deixar Muen esperando. Mas nisso ela começa a correr enquanto Leon fala para ela esperar, e pergunta o porquê dela estar correndo. Mas nisso Leon acaba perdendo ela de vista, e começa a pensar que é muito difícil prever o humor de uma criança, e deve ser por isso que Rosweiss tinha dado essa tarefa para ele. Mas nisso Muen aparece por trás de Leon, o abraçando e falando que achou o papai. E rapidamente Leon pergunta se Muen não tinha passado correndo por ele. E Muen fala que não, e como o papai não estava conseguindo achar ela, então Muen saiu para procurar ele. E Leon se pergunta se tinha visto errado.
e vemos que de longe, uma outra garotinha estava observando tudo em silêncio. E depois, lá estava Leon vendo Muen desenhar, enquanto pensava que não era tão ruim ter uma filha, pois afinal, parece que até sua alma foi curada. E continua pensando que mais cedo ou mais tarde, ele mesmo irá ajudar Muen a escapar das garras de Ross Weiss. E nisso, Muen vem correndo, levando um desenho para Leon, falando que esse era o retrato da família. E Leon fala que isso é incrível, mas pergunta para Muen o porquê de ter duas crianças no desenho. E ela responde falando que é sua irmã. E nisso, Leon fica em choque ao saber que Muen tinha uma irmã gêmea. E começa a falar que a criança que ele viu mais cedo então era ela. E fala que a chamou pelo nome errado. Por isso é normal que ela esteja com raiva dele. Já Muen fala que acha que ela não estava com raiva, mas sim tímida por conhecer o papai. Então Leon diz que, na verdade, eles ainda não se conheceram, então é normal que eles ainda não estão familiarizados. E começa a pensar que é tudo culpa de Ross Weiss, por esconder a criança dele. E mais tarde no escritório de Ross Weiss, alguém bate na porta e vemos que era Leon entrando. E já Ross Weiss pergunta onde estava Muen. E Leon responde falando que ela foi brincar com sua irmã e continua falando que ela é muito boa em esconder as coisas. E pergunta quando ela pretendia contar a ele que ele tinha outra filha. E Ross Weiss, sorrindo, pergunta se ele já não sabia disso. E Ross Weiss continua perguntando se Leon sabe o porquê dela não ter contado sobre a existência da outra filha. E Leon responde dizendo que é porque ele acha que ela está com ciúmes da proximidade dele com Muen. E então ela não deixou Noah conhecer ele como pai dela. E Ross Weiss pergunta se ele realmente quer conhecer ela. E Leon diz que sim, pois afinal que pai não quer conhecer sua filha? E termina dizendo que não como ela e quer cultivar um bom relacionamento com elas. E Ross Weiss só fala que é para ele não se arrepender depois. Depois na cozinha lá estava Leon cozinhando e falando que hoje irá fazer Ross Weiss se arrepender. E nos é explicado que Leon pretende ganhar Noah pela barriga. E nisso, Leon começa a pensar que costumava fazer esse ensopado de creme com frequência no batalhão. E diz que o sabor doce é ideal para crianças. E experimentando ele, diz que parece que suas habilidades de cozinha não estão enferrujadas. E começa a pensar que esse sabor, com certeza, ganhará a Noah. E olhando do corredor, lá estão as empregadas, falando que o príncipe acabou de se recuperar de uma doença e ainda cozinha para sua família. E termina dizendo que ele realmente é um bom dragão que se importa com sua família. E nisso, Ross Weiss, Muen e Noah chegam. E Ross Weiss fala para suas empregadas irem descansar, pois hoje o jantar estava sendo feito por Leon. E vendo elas chegarem, Leon fala que elas chegaram bem na hora. E Muen já vem falando que o cheiro estava muito bom. E Leon fala que ouviu dizer que elas gostam de carne. Então ele havia feito um ensopado de bife especial para elas. E pensa que isso deve ter impressionado Noah. Mas ao olhar para ela, ele vê que Noah não estava nem ligando para isso. E nisso, Leon começa a pensar novamente que isso é diferente do que ele tinha pensado. E pensa que essa rainha dragão havia previsto isso, e por isso ela havia permitido que ele conhecesse Noah. E nisso, Ross Weiss fala para Noah se apresentar para seu pai. E ela concorda e se apresenta dizendo que é filha da rainha dragão prateada, Ross Weiss, e tem 1 ano e 2 meses de idade. E nisso, Leon também se apresenta falando que é seu pai. Mas Noah não mostra reação nenhuma. E Leon começa a pensar o porquê dessa criança ser tão fria, e se pergunta se ela tem algum rancor dele. E Muen aparece e fala para Noah falar mais para não envergonhar o papai. Mas nisso, Noah vora e fala que ele parece ser tão fraco e pergunta se ele realmente era seu pai. E vemos que essas palavras atingem em cheio Leon, que só consegue pensar que ela realmente é uma filha bem selvagem. E nos é explicado que a carreira de Leon, como pai, enfrenta sua primeira crise. E com todos sentados na mesa, Leon começa a pensar que suas duas filhas se parecem, mas suas personalidades são completamente opostas. E nisso, Leon pergunta para Noah se a comida estava boa, mas sem pensar 2 vezes ela diz que não, e que a carne estava dura e difícil de mastigar. E isso atinge Leon mais uma vez. Enquanto isso, Ross Weiss apenas ri da situação. E Muen pergunta para sua mãe o porquê dela estar tão feliz. E Ross Weiss responde dizendo que finalmente Leon estava reunido com a família. E ao ver todos felizes, naturalmente ela também fica. E pergunta a Leon se ele também não estava feliz. E ele responde dizendo que sim, pois estava com sua família. E nisso Muen pergunta se eles podem jantar todos os dias com o papai. E Leon responde que sim, mas Noah fala que não. E rapidamente Muen pergunta o porquê. E ela fala que é porque ela quer estudar logo no departamento de jovens dragões da Academia St. Heath. Mas Ross Weiss
fala que o departamento de jovens dragões é para dragões de 4 a 5 anos e pergunta o porquê de tanta pressa. E Noah responde dizendo que quer começar a derrotar caçadores de dragões logo. E ouvindo isso, Leon começa a pensar que aquela menina quer derrotar o próprio pai. E fala que os caçadores de dragões são muito fortes e ela ainda é muito pequena. Além disso, é muito perigoso. Mas Noah fala para Leon não tratar ela como criança. Já Rosweiss fala que acha a ideia de Noah muito boa, pois afinal, quanto antes ela aprender, logo poderá lutar contra os caçadores de dragões. E se virar para Leon e pergunta se ele tem alguma razão para impedir Noah de ir para a academia, nisso Leon começa a pensar que se ele se opor a Noah, com certeza, ela irá o odiar mais ainda como pai. E então ele acaba falando que por ele tudo bem, mas nisso ele só consegue pensar que entendendo agora, pois Rosweiss quer usar Noah para atacar ele mentalmente durante o jantar. E, irritado, pensa que logo irá dar o troco por tudo isso. E Rosweiss fala que, como seu pai tinha concordado, então estava decidido que ela irá. E fala também que a prova começa dentro de um mês, e até lá, Leon será responsável em ajudar ela a se preparar. E Noah apenas concorda empolgada, e com todos se levantando das mesas. Muen fala que estava muito cheia e satisfeita. E nisso, Leon chama Rosweiss e fala para eles lavarem os pratos. Mas Rosweiss fala que disso os empregados podem cuidar. Mas Leon fala que depois do jantar, é normal que o casal limpa e lava os pratos juntos, pois essa é a forma correta de terminar um jantar familiar. E pergunta a ela se ela não quer criar um ambiente harmonioso diante das crianças. E nisso, Rosweiss olha para Muen, que estava bem ansiosa, e concorda em limpar tudo. E nisso Muen fala que também quer ajudar, mas Noah pega e arrasta Muen, a levando embora. E Rosweiss se vira para Leon e pergunta quando ele pretendia começar a ajudar ela. E já Leon fala que parece que Rosweiss se esqueceu do que ele disse a ela 2 anos atrás, pois ela nunca deveria ficar sozinha com um caçador de dragões altamente treinado e forte. E rapidamente a marca de Rosweiss começa a brilhar. E ela pergunta o que Leon está querendo aprontar. E ele apenas fala que da última vez ela tinha se aproveitado do cansaço dele para o manipular com sua marca do dragão. Mas dessa vez vai ser diferente, e preparando um golpe com sua cauda. Rosweiss pergunta se ele pretende fugir com esse truque, mas parando o ataque e segurando sua cauda. Leon fala que quem disse que ele quer fugir, e nisso a marcar, brilha mais forte, e Rosweiss cai no chão toda corada, enquanto Leon apenas pergunta se ela não consegue fazer nada, pois afinal a marca do dragão faz com que a cauda dela seja extremamente sensível. E é como se um gato fosse acariciado pela nuca, ela fica vulnerável e sem poder. E fala que esse foi o novo conhecimento que adquiriu lendo livros sobre dragões. E continua falando que Rosweiss e os dragões adoram conquistar e controlar tudo, e termina perguntando se alguma vez os dragões já tinham sido controlados. E Rosweiss, já sem fôlego, manda Leon soltar sua cauda. Mas Leon fala que desde quando ele acordou, ela tem o humilhado, e brincando com ele, e pergunta o que ela acha de hoje ser diferente. E nisso, Rosweiss se revolta. Mas nisso eles ouvem barulho vindo do lado de fora, e vemos que eram as empregadas que estavam ali para limpar a cozinha. E entrando, elas admiram o local, falando que estava tudo muito limpo. E enquanto isso, dentro do armário, lá no fundo, estavam Rosweiss com Leon, dizendo para ela não fazer barulho, pois ela não vai querer que suas empregadas vejam ela assim. E nisso, Rosweiss olha com raiva para Leon. Mas ele continua dizendo que agora que elas já foram, eles podem começar, e termina chamando ela de esposa. E então, 3 dias depois, no castelo, Muen fala que o papai já estava dormindo por 3 dias, e pergunta se ele estava morto. E Noah fala que elas iriam descobrir isso agora, e sem pensar 2 vezes, ela chuta a cara de Leon, que grita de dor. E Noah diz que parece que ele estava vivo. E enquanto isso, Leon só pensa que é assim que ela trata o próprio pai. E vemos que Muen estava muito feliz, e rapidamente avisa sua mãe que o papai acordou. E Leon pergunta em que momento ele havia desmaiado. E Rosweiss pergunta se ela precisa mesmo lembrar ele daquilo. E nisso, rapidamente ele se lembra do que aconteceu. E lembra que depois de ter terminado, ele acabou levando um tapa de Rosweiss, o fazendo desmaiar. E pensa que ela é uma mulher muito cruel, pois se fosse uma pessoa normal, já estaria acabado. Mas ao olhar para Rosweiss, pensa que ela é muito linda, e não parece ter a idade que tem. Nisso, Muen perguntou se estava tudo bem com o papai. E Noah responde dizendo que não era nada, e ele apenas estava olhando para a mamãe. E nisso, Rosweiss acaba derrubando um enfeite de cabelo no chão. E pegando o enfeite, Leon o coloca no cabelo de Rosweiss, e fala que aquele enfeite fica muito bonito nela. Já Rosweiss
apenas fala que ele é muito atento, mas pergunta para quantas mulheres ele já falou aquilo. E respondendo, Leon fala que isso não é nada, pois quando garoto ele sabia cuidar do burro do seu tio. E Muen rapidamente pergunta o que seria um burro. E Leon explica que burros são animais parecidos com os dragões, que têm 2 orelhas gigantes e uma cauda, e que gostam de reclamar de algo quando não gostam, igual Ross Weiss. Mas ouvindo isso, Ross Weiss não gosta nada disso, e acerta um soco na barriga de Leon, fazendo Muen perguntar se ele estava bem, e Leon responde que sim. E nisso Ross Weiss fala que a tarefa de hoje será aprender a escrever os nomes delas com a ajuda de Leon. E nisso Muen comemora dizendo que o papai vai ensinar ela a escrever, enquanto Noah fala que pode fazer isso sozinha. E rapidamente, Muen e Noah saem para procurarem lápis de cores bonitos para escreverem. E é quando Ross Weiss se vira e fala que sua irmã irá visitar. Então era para Leon fazer de tudo para que sua irmã não visse as crianças. Então Leon pergunta o porquê dela não querer que a família dela conheça suas filhas. E Ross Weiss, o chamando de Leon Casmoder, fala para ele aprender de uma vez por todas que agora ele faz parte do clã dos dragões prateados. E termina mandando ele se lembra bem desse sobrenome, se por um acaso ele acabar se esbarrando com sua irmã. E nisso, Leon apenas concorda enquanto pensa e se pergunta se ela realmente acha que ele irá obedecer. E termina dizendo que irá fazer ela passar a maior humilhação bem diante de sua irmã. E bom, se você quer ver a continuação, comente para a parte 3, e inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar o canal e chegarmos nos 200 inscritos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.